Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amados irmãos, é sempre uma grande alegria poder estarmos juntos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, para prestar um culto de adoração a Ele, que só Ele merece, só Ele é digno de glórias e de honra. Nós queremos convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3. Quantos irmãos localizam? Quero, portanto, glorificar ao nome do Senhor por mais esta oportunidade que Ele me permite de ministrar a sua palavra, agradecendo ao nosso co-pastor, pastor Carlos Bezerra, por esta responsabilidade que Ele me atribuiu. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos fazer a leitura de todo o texto, irmãos. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 23, que é todo o texto do capítulo 3. Quando já acharam, pode dizer amém? Leamos. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque não somos cooperadores de Deus, nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me foi dada, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia o declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Podeis sentar, amados irmãos. Irmãos, interessante como nós ficamos observando
que o Espírito Santo do Senhor, ele conduz todas as coisas. E nós percebemos, irmãos, como esta ceia, este culto em que estamos realizando ao Senhor, está sendo conduzido e orientado pelo Espírito Santo. Nós estamos em campanha, tempo de colheita, todos comprometidos com a evangelização e o discipulado. E quando nós olhamos para o banner da nossa campanha, nós podemos identificar pelo menos 3 verbos: semear, colher e cuidar. E cada um destes verbos denota ação, denota processo. E você observa que em toda esta campanha, nós vemos que é uma ação do Espírito Santo. E esta ação, ela não é estanque. Não precisa primeiro colher, evangelizar, discipular, como se fossem etapas diferentes, mas é tudo concomitante. É tudo ao mesmo tempo. As ações acontecem ao mesmo tempo. E quando eu estava aqui sentado olhando para a igreja e observando e meditando no culto que está sendo desenvolvido aqui, desde em torno de 8 horas da manhã, que começou a oração, né? E depois da oração vem a reflexão no resumo da escola bíblica dominical, e depois vem uma palavra do nosso pastor Carlos, e depois vem uma palavra do nosso pastor Marcos Ezequiel, e depois vem os cânticos. E agora nós estamos diante da ministração da palavra, mas em todo esse tempo a palavra está sendo ministrada. Em todo esse tempo nós estamos vendo o mover do Espírito Santo de Deus. Em todo esse tempo nós estamos vendo esta ação. E quando nós olhamos para esta campanha, irmãos, nós olhamos para a campanha do ponto de vista de que devemos semear, colher, cuidar, semear, e vai sendo feito tudo ao mesmo tempo. E esse cuidar é discipular, e esse semear é evangelizar. E enquanto nós evangelizamos, enquanto nós semeamos, não é? Enquanto nós estamos cuidando, enquanto nós estamos discipulando, nós estamos também colhendo os frutos que Deus vai nos dando, que Deus vai trazendo para nós. E nesta grande obra que Deus está realizando e que nós, com base nisso, estamos lendo aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, irmãos, não tem, digamos assim, sujeito passivo e nem somente sujeito ativo. A todo instante nós estamos sendo sujeitos ativos e a todo instante nós estamos sendo sujeito passivo. Ou seja, a todo instante nós estamos agindo e a todo instante nós estamos sofrendo a ação de outros que Deus tem levantado e tem colocado para orientar a sua igreja e para cuidar de cada um de nós. E desse ponto de vista, irmãos, nós podemos afirmar que todos nós somos cooperadores frutíferos de Deus. Esta é a nossa chamada, esta é a sua chamada, para ser cooperador de Deus. E é isso que o apóstolo São Paulo, ele traz aqui nesse texto, quando ele fala: nós somos cooperadores de Deus nesta grande obra. E cooperadores que frutificam. Não tem como ser cooperador sem que frutifique. Aliás, tudo que Deus fez, que é vivo, seja vegetal ou seja animal, frutifica. Não há nada que não frutifique. Não há nada que não cresça. Essa é a condição para existir. A condição para existir é frutificar. A condição para estar vivo é dar fruto. A condição para permanecer vivo é permanecer frutificando. Se você pensar, por exemplo, em uma abelha, primeira coisa que nos vem à mente é que a abelha ela tem uma função muito nobre, que é produzir mel, não é assim? A abelha existe para produzir mel. Mas não é só para produzir mel. A abelha, ela
faz com que as plantas se reproduzam. Ela, como é o nome do processo? Polinização. Olha aí como é bom falar para uma igreja que é sábia, uma igreja que é inteligente. Já tinham cantado aqui atrás, está vendo você? Já tinham cantado, como diz o povo, aqui atrás. Então, elas polinizam as flores e promovem a reprodução. Então, irmãos, quando você pensa em qualquer ser vivo que Deus fez, e só existe ser vivo se Deus fez, concordam comigo? Foi feito para frutificar. E com o crente é diferente? Você foi chamado por Cristo, eu fui chamado por Cristo, para que frutifique. Não tem como estar ligado a Cristo sem frutificar. É impossível. É impossível. E é Ele que nos diz isto na sua palavra. Em João capítulo 15, versículo 8, ele nos diz, inclusive, qual o motivo pelo qual nós frutificamos. Quando ele diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Aleluia. Como é que você glorifica a Deus? Dando frutos. E dando muitos frutos. E por que você tem a capacidade de dar frutos? Porque você está vivo. Aleluia. Você está viva. Porque você foi chamado por isto. Você foi chamado para isto. Você foi chamado e foi eleito para ser salvo, para louvor e glória da graça de Deus. E ao ser chamado para louvor da glória de Deus, da graça do Senhor, automaticamente você passa a dar frutos. Até a resposta das nossas orações é para que Deus seja glorificado. Veja, por exemplo, em João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Ou seja, toda a nossa oração, tudo que nós oramos diante do Senhor, suplicando a Ele, em nome de Jesus, Jesus diz, eu farei, para quê? Para que o Pai seja glorificado no... Aleluia. Como é que está a minha vida como cooperador de Deus? Como é que está a minha vida como crente salvo por Jesus? Ligado à videira verdadeira. Aleluia. Estamos dando fruto? Dar fruto é a condição para estar vivo. Não tem como estar vivo se não der fruto. E não tem como dar fruto se não estiver vivo. Depois que o apóstolo São Paulo admoesta fortemente os coríntios, aqui no início do capítulo 3, ele chama a responsabilidade para ele e extensivamente para nós hoje, no versículo 9, a parte A do versículo. Nós somos cooperadores de Deus. E nós sabemos o que é ser cooperador. Ser cooperador é ser ajudador. Alguém pode até pensar, Deus não precisa de ajuda. Ser cooperador é ser auxiliar. Ser cooperador é cooperar juntos. É trabalhar juntos. É uma parceria que se estabelece entre aquele crente que Deus chamou, que Jesus salvou e que o Espírito Santo selou para a realização da obra que ele nos chamou a fazer. Aleluia! Que é esta grande obra. E o cooperador de Deus, irmãos, esse ponto que eu quero vos chamar a atenção, necessita entender
ao menos 4 aspectos do seu chamado. Todos nós fomos chamados para sermos cooperadores de Deus. Todos nós, cada um de nós. Não importa se temos um nível superior na universidade, não importa se temos uma condição financeira boa ou uma condição financeira fraca, não importa se nós somos alfabetizados ou não, no momento em que o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e lhe chamou para Cristo, e você aceitou a aliança com Jesus, a partir dali, você e eu passamos a ser cooperadores de Deus. Somos chamados para isto. E qual é o primeiro aspecto da chamada para ser cooperador de Deus? Nós já abordamos isto. É que o cooperador de Deus nunca deixa de dar frutos. Mas, pastor, eu tenho 80 anos de idade. Pastor Pereira não tem ainda 80 anos, mas está perto. Eu tenho 90 anos de idade, pastor. Eu já não tenho forças. Ou eu estou muito jovem. Não importa. Em tempo nenhum, o cooperador de Deus deixa de dar frutos. Enquanto ele estiver respirando, enquanto ele estiver vivo, ele estará dando frutos. Aleluia. E aí talvez alguém pense, bem, tudo bem, a palavra diz isto, só que eu não vejo fruto em mim. Já parou para pensar direitinho se realmente não tem fruto? Ou pode ser que alguém pense que dar fruto é, por exemplo, ser um doutor na palavra. Também. Ou ser um pastor presidente. Também. Ou ser um cantor exímio como o pastor Pereira. Também. Ou ser um belo tocador como o nosso amado Eduardo, presbítero Eduardo. Maravilha! Mas acontece, irmãos, que para ser cooperador de Deus, muitas vezes a gente pode até olhar para a gente e não ver o fruto. Mas aí eu lhe pergunto, você é casado? Sou. Você tem filhos? Tem. Você cria os seus filhos na doutrina e demonstração do Senhor? Crio. Então você está sendo cooperador do Senhor em uma grande obra. Aleluia! Você tem uma palavra de conselho quando alguém lhe procura? Tenho. Você está sendo cooperador do Senhor em uma grande obra. Você anda de forma que as pessoas olham para você e vê Cristo em você, vê o bom cheiro de Cristo? Sim. Então você está sendo um cooperador desta grande obra. Aleluia. Cooperador do Senhor. Aleluia. Se você está ligado à videira verdadeira, como diz em João capítulo 15, versículo 1, onde Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, não tem como você não dar fruto. Porque se não der fruto nenhum, aí não está vivo, não está ligado. E se está ligado em Cristo, está vivo. E todos nós estamos vivos, amém? Maravilha. E aqui eu lembro de uma irmã, que eu vou chamar de Maria. Diz que essa irmã, velhinha, bem velhinha já, morava em um local, na casazinha dela, que lá tinha uma característica, eram as casas e o quintal grande, 40 metros, 30 metros. E ali naquele quintal plantavam uma série de árvores frutíferas. E a casa vizinha vagou. E veio uma família morar ali. E aquela família muito mal educada, a dona da casa, o dono da casa, os filhos. E diz que aquela irmã, já cansadinha, tentou conversar com eles e não conseguiu, mas continuou ali. E aquela vizinha começou a jogar determinados lixos, restos, pelo fundo do quintal, no quintal da irmã Maria. A irmã Maria viu aquilo, começou a limpar. E um belo dia a irmã Maria teve uma ideia.
Se eu vou juntar esse lixo que ela está jogando aqui, e vou pedir para fazer uma canalização de uma águazinha daquela pia que sai dali, que eu uso de vez em quando para lavar o pano de chão, e vou plantar cana. E assim ela fez. E mais ou menos uns 14 meses depois, olha a cana bonita que ela tinha plantado, né? Ela aí mandou cortar a cana, os pedaços de cana, bateu na porta da vizinha. Bom dia, bom dia. E é o que é isso? É que a senhora de vez em quando jogava algum restinho lá no fundo do meu quintal. Eu plantei cana, molhava todo dia, e aí eu vim trazer para a senhora a sua parte. Cana. A senhora me ajudou a plantar cana. Então, irmãos, nós estamos vivos, e enquanto nós estamos vivos, nós estamos sendo cooperadores de Deus, produzindo frutos, e fruto em abundância. Evidentemente que um produz uva, o fruto é a uva, o outro é figo, o outro é jaca, o outro é aquele coco pequenininho, talvez seja a questão do pastor Walter, mas o outro já produz algo maior, um cacho de banana, uma coisa bonita, bela, grande. Cada um produz fruto, e o meu fruto não precisa ser igual ao seu fruto, porque nós somos cooperadores de Deus diferentes. Cada um Deus usa de uma maneira. Aleluia. E quando eu falo de uma maneira aqui, me permita citar o nome da irmã Aline, por exemplo, a nossa irmã. Quando a gente olha para ela, a gente sente o que? Alegria. Não é assim? Ela, sem dizer nada, alegra o coração da gente. Não é assim? Então, às vezes converso com minha esposa sobre a irmã Aline, a alegria que ela transmite para todos nós. Fruto, irmão, isso quem faz é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor. Um outro aspecto, irmãos, para não me fazer demorar por causa do tempo, o segundo aspecto do seu chamado é que o cooperador de Deus precisa entender que ele está em uma obra de alta produtividade. Capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9, diz assim, Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois o quê? Lavoura de Deus. E aqui o apóstolo São Paulo está usando a figura de uma plantação, que todos nós conhecemos, a figura de uma lavoura. E a lavoura produz em muita quantidade, não é verdade? Vocês já pararam, por exemplo, para pensar no milho? Talvez vocês não tenham tido a experiência que eu tive de quando era menino plantar milho na roça. E a gente fazia aquela covazinha ali, na época certa, e plantava o quê? 2 ou 3 sementes no máximo. É a quantidade que se planta para uma das sementes se desenvolver o suficiente bem para que cresça, não é assim? E aquele pé de milho, ele cresce e dá 2 ou 3 espigas. E daquela sementezinha que foi plantada ali, nós colhemos de 1.000 a 1.600 grãos de milho. Apenas uma semente. Então, quando nós olhamos para a Igreja Assembleia de Deus hoje, por exemplo, nós vemos milhões de crentes no Brasil. Milhões de crentes. Começou com quantos? 2. Há 100 e poucos anos atrás, 2 sementes que foram lançadas ali e que deu essa grande obra e continua realizando essa grande obra. Então, irmão, Deus coloca em minha mão e na sua mão uma semente, que é a sua palavra. Nós devemos lançar essa semente, como diz Mateus capítulo 13, na semente e na parábola do semeador. Nós lançamos a semente. Você tem ideia da quantidade, da multiplicação que o Espírito Santo pode fazer dessa semente? Não tem.
Nós somos cooperadores de uma obra de alta produtividade. Aleluia! E aí alguém pode pensar, mas eu sou fraquinho, eu não tenho condição. Tem sim, tem condição, porque foi o Senhor que lhe chamou. E porque Paulo diz assim, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão cooperadores de Deus, servos de Deus, não. Nós somos apenas isto, nós não somos importantes, mais importante é Deus, porque é Ele que dá o crescimento. Nós plantamos o milho, nós cuidamos da terra, estamos discipulando, cuidando, orientando, olhando se tem algum ensino errado, olhando se tem alguma heresia, como nos disse o professor aqui hoje pela manhã, e cuidando para evitar as heresias, cuidando daquela terra, cuidando daquela plantinha. Mas nós temos algum poder para fazer aquela planta crescer? Não. Sabemos o quanto aquela planta vai crescer? Não. Então quem dá o crescimento é Deus. É Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Terceiro aspecto que eu quero vos chamar a atenção. Está no versículo 10, 11 e 16 e 17. Que nos mostra que essa obra, além de ser de alta produtividade, ela é de alta qualidade. Versículo 10 e 11 diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é... Aleluia. O apóstolo São Paulo está utilizando agora outra figura. A primeira que ele utilizou foi sobre lavoura, sobre produtividade. Agora ele está mostrando que esta obra requer qualidade. Requer qualidade. Ele está utilizando a figura da arquitetura. Qualidade. Ele, como sábio arquiteto, ele lança o fundamento, é a qualidade do fundamento. Então, essa exortação que ele traz para nós nesta palavra é que o fundamento, ele é perfeito, o fundamento é Jesus Cristo. E nós não podemos construir sobre este fundamento com materiais que não têm valor. Com materiais, se fosse colocar na linguagem de hoje, de terceira qualidade, de quarta qualidade, não. Nós temos o material que o Senhor nos entrega, que é o material de primeira qualidade, que é a sua palavra. Bendito seja o nome santo do Senhor. Só, irmãos, que para se construir com qualidade é necessário esforço. É necessário esforço. Se a nossa visão está voltada apenas para as coisas da terra, se nós não refletimos na palavra de Deus, se nós não pensamos nas coisas do céu, se nós nos afastamos da igreja, se nós não estamos participando dos cultos, se não participamos da escola bíblica dominical, se não estudamos a palavra de Deus, se não buscamos ao Senhor em oração, alguém chega para nós, para que a gente dê um conselho. De onde a gente vai tirar esse conselho? Nós não nos esforçamos, nós não nos dedicamos, mas nós fomos chamados para dar frutos e que esse fruto permaneça. Nós somos chamados para uma obra
de alta quantidade, mas também de alta qualidade. E para se construir com qualidade, repito, é necessário se esforçar. Por quê? Porque toda nossa construção tem que ser voltada para a glória de Deus. Não importa Paulo, ele é servo de Deus. Não importa Apolo, ele é servo de Deus. Não importa a irmã Maria, ela é serva de Deus. Não importa o pastor Walter, é servo de Deus. O que importa é Deus. Então tudo deve ser feito para a glória de Deus. Aleluia. E fazer para a glória de Deus não pode ser de qualquer forma. Não pode ser de forma negligente. Eu não posso viver uma vida cristã me dizendo cooperador de Deus, sendo chamado para ser cooperador de Deus e negligenciando aquilo que eu devo fazer, aquilo que vem em minhas mãos para fazer, negligenciando aquilo que o Senhor tem colocado à minha disposição para a minha edificação. E o que o Senhor tem colocado à minha disposição para a minha edificação? A oração, por exemplo. A meditação na palavra de Deus, por exemplo. Não é verdade? O estudo da palavra de Deus, a escola bíblica dominical, o culto de doutrina, os cultos de ensino na congregação, o congregar, o estar juntos, isso nos edifica, isso nos ajuda a crescer, isso nos desenvolve, isso nos faz crescer na graça e no conhecimento diante dos homens e diante de Deus. E por fim, irmãos, e não menos importantes, já concluindo, quero lhe chamar a atenção para o quarto aspecto do seu chamado, para ser cooperador de Deus. O cooperador de Deus é chamado para realizar uma obra que permaneça. A obra que Deus lhe chama para fazer não é uma obra passageira. Você passa, mas a obra permanece. Eu passo, mas a obra permanece. Pastor Pereira passa, mas a obra permanece. O apóstolo São Paulo passou, a obra permaneceu. Apolo passou, a obra permaneceu. Pedro passou, a obra permaneceu. Todos nós passaremos, mas a obra do Senhor permanecerá. Aleluia. Versículo 12 e 13 diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E aí, o apóstolo São Paulo nos dá essas duas listas de materiais, madeira, feno e palha, para a construção de algo frágil, de algo que não permanece, de algo que não é constante, de algo que é transitório, de algo que não traz honra a Deus, de algo que demonstra a ingratidão daquilo que Deus fez em minha vida, em sua vida, em nossa vida, na vida daquele que construiu sobre madeira, feno e palha. Mas ele também nos dá a outra lista: ouro, prata e pedras preciosas. Essa é a construção, esse é o material sobre o qual nós devemos lançar sobre o tal fundamento que é Jesus Cristo. Prata, ouro, pedras preciosas. Isso glorifica o nome do Senhor. São materiais que honram ao Senhor, que mostram a nossa gratidão a Deus. Ouro, prata e pedras preciosas, eles eram raros como são raros hoje. E precisava um grande esforço para tê-los à disposição. E na construção dos grandes templos da época, utilizavam esses materiais preciosos para quê? Para glorificarem o nome da divindade deles. Nós assim utilizamos esse material que Deus nos dá para glorificar o nome santo do Senhor. Portanto, irmãos amados, queremos concluir
Lembrando que esta campanha, Tempo de Colheita, é uma campanha que veio na hora certa. Aleluia! A campanha Tempo de Colheita é um tempo que nós vamos evangelizar, que nós vamos discipular, que nós vamos cuidar, que nós vamos levar a palavra de Deus por todos os meios que Deus nos concede. Uns de uma forma, outros de outra, mas todos realizando, seja na oração, seja na contribuição, seja indo, fazendo, realizando, tudo que Deus coloca em nossa mão, nós precisamos usar. Nosso chamado, portanto, é para sermos cooperadores de Deus. E cooperadores que deem frutos e fruto em abundância, em uma obra de alta produtividade, em uma obra de alta qualidade, utilizando os materiais que faz com que a obra permaneça. Ouro, prata e pedras preciosas. Que Deus nos abençoe e que possamos guardar todas estas palavras que desde o início vem sendo ministrado aqui. Que desde o início, desde a saudação, desde a primeira oração vem sendo ministrada aqui em nossos corações e que possamos continuar nesta caminhada gloriosa, realizando esta grande obra do Senhor. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.